Você pode assentar dando glórias a Jesus. Aleluia. Quero lembrar que culto infantil para crianças de 3 a 9 anos. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós sempre falamos sobre a liberdade que o Senhor nos dá. A liberdade de viver, o que Ele espera de cada um dos seus filhos. E é maravilhoso quando a gente tem a percepção espiritual. Isso é o Espírito Santo que vai nos dando e vai renovando a cada momento da nossa vida. E a gente começa a perceber que amor tremendo de Deus em nos criar, em prover as nossas necessidades, em ir à nossa frente. E o tremendo e maravilhoso que Ele não interfere nas nossas decisões. Ele nos mostra qual a decisão que devemos tomar. Mas a decisão tem que ser pessoal. Eu quero falar um pouco sobre o título eu coloquei aqui, o nosso corpo é membro de Cristo. É onde nós encontramos esse texto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, usando a versão Almeida século 21. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, irmãos, a convicção do apóstolo Paulo com a realidade do Evangelho de Jesus Cristo nos faz saber pelo menos 3 aspectos da sua vida: sua fé, sua lealdade e sua dependência ao Pai eterno. Fé, lealdade e dependência ao Pai eterno. São 3 aspectos inseparáveis na vida de todos aqueles que professam a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é separar a palavra de Deus de religião. Vocês sabem que Deus não procura religiosos, mas adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando eu falo que não é a religião, mas é o Senhor Jesus, precisamos também nos lembrar que foi o Senhor que instituiu a igreja, onde juntos nós celebramos, adoramos, recebemos a palavra, agradecemos a Ele pelas bênçãos recebidas, apresentamos diante dele as nossas petições. Então, não existia nada mais importante na vida do apóstolo do que servir a Deus. Está escrito na palavra, servir a Deus com alegria. Então a Bíblia nos faz saber que o operar do Espírito Santo em cada pessoa depende exclusivamente da liberdade que cada um concede ao Espírito de Deus. O trabalhar do Espírito Santo na nossa vida vai acontecer até o último suspiro, ou até o toque da trombeta, amém? Eu quero ser arrebatado, mas ou arrebatado ou sendo chamado antes, estaremos na presença do Senhor. Então, quanto mais espaço, quanto mais liberdade nós concedemos para agir do Espírito de Deus, mais Ele vai trabalhar. O que significa isso na prática? Clamar ao Senhor para que Ele traga o entendimento da palavra, para que Ele nos dê a percepção espiritual, para que possamos ter um entendimento espiritual, no sentido de que, mesmo que não tenhamos a compreensão, nós confiamos plenamente no Senhor. Ele vai à nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo. Amém?
Então, se verdadeiramente queremos ter uma vida consagrada a Deus, então nós necessitamos do que você já conhece: submissão, obediência, determinação, perseverança e fé. Amém? A fé é gerada pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Igreja amada do Senhor, todo o nosso relacionamento com Deus ocorre por meio da fé que depositamos nele. Eu não vou me cansar de repetir isso. Não é a lógica humana, mas é a fé que nós depositamos em Deus. Amém? Então a graça de Deus, ela é o quê? Ela é incomparável. E o seu grau de ação em nossa vida não tem limites. Isso no sentido do poder divino agindo em nosso viver. Nós cantamos agora: não há nada impossível para Deus. É verdade. É o próprio Senhor Jesus que disse: porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não. Nós encontramos isso também lá no livro do profeta Isaías. Então, a graça de Deus, ela é incomparável. E qual é a nossa função como igreja? Eu tenho dito a vocês, é procurar viver para o louvor da glória de Deus. Então, o agir divino ocorre em nosso ser total: espírito, alma e corpo. Alguns dizem que alma é a mesma coisa que espírito, espírito é a mesma coisa que alma. Eu gosto do texto que a gente vai ler aqui, 1 Tessalonicenses. Aliás, não é agora Tessalonicenses não. Onde o Senhor fala através do apóstolo sobre a necessidade da gente cuidar do corpo, da alma e do espírito. Agora, veja uma coisa antes. O Senhor trouxe a revelação para que tivéssemos o conhecimento de por que todas as coisas foram criadas e qual o objetivo. A gente encontra isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Quem é o Verbo? Jesus. Amém? Então a presença de Deus, o Filho, estava na criação, estava em todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por meio dele, como diz o texto, e sem ele nada existiria. Então, irmãos, essa revelação divina nos faz saber da importância do Senhor Jesus, do poder com que todas as coisas foram criadas. E é importante lembrar que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Mas na hora de criar a nós, seres humanos, o que é que o Senhor disse? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amém? Glória a Deus. Agora, acima de tudo isso, acima do querer, acima do fazer, estava o quê? O amor. O amor de Deus. Deus é absoluto em todas as coisas. Ele é absoluto em amor, absoluto em justiça, absoluto em graça, absoluto em compaixão. Então ele é total. A gente não consegue ter ideia real do que é o absoluto de Deus, do que é o infinito de Deus. Nós temos a nossa própria justiça e achamos que ela é a melhor. A melhor justiça é a justiça do Senhor. Então nós podemos dizer, igreja, que a Trindade está comprometida conosco, desde muito antes de tudo ser criado. Olha aí. Olha a importância que você tem para Deus. Se disseram que você não tem importância, não se incomoda não. Você tem importância para Deus. Se só existisse você, mesmo assim Jesus teria vindo para você ter a oportunidade de viver eternamente na sua presença. Então, todas as nossas ações têm reflexos na vida de outras pessoas.
Não sei se você já passou por essa experiência de alguém chegar e dizer assim: e você não disse que é crente? Como é que você está fazendo isso? Como é que você está falando isso? Eita Deus. Então, não vivemos nem morremos para nós mesmos. Nós vivemos e morremos para o Senhor e somos do Senhor, tanto na vida como na morte. Aleluia. A morte aqui que eu estou falando é a morte física. Porque nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, nós temos um início, mas não temos um fim. Então nós somos o quê? Imortais. Esse corpo, o apóstolo Paulo diz, esse corpo da nossa morte, ele vai se deteriorando, vai se desgastando, mas o nosso espírito vai sendo renovado. É o Senhor quem vai renovando o nosso espírito, amém? Glória a Deus. Então entenda de uma vez por todas, preste bem atenção que eu vou falar, que o corpo é tão importante para Deus, que Ele irá ressuscitá-lo e transformá-lo. Quem está em Cristo não usará o seu corpo para a impureza, mas para o louvor da glória de Deus. Aí chega o texto que eu falei agora há pouco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o que é que a gente está vendo aqui? Que a santificação, ela envolve o homem. Quando eu falo homem, estou falando ser humano, em sua totalidade, espírito, alma e corpo. Nessa totalidade. Então, em hipótese alguma, eu estou falando no cultuar o corpo, não estou falando nisso, mas fazer com que sejamos lembrados que o corpo é membro de Cristo. Como é que você está cuidando do seu corpo? Eita Deus do céu. E o sal? E o açúcar? Jesus da glória. Paulo nunca foi nem desejou ser autossuficiente. Paulo tinha uma sólida teologia da oração, e ele orava, mas ele não somente orava, mas ele pedia orações. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos estar conectados com o Senhor através da oração. A Bíblia diz o quê? Orai sem cessar, vigiai e orai. Então nós precisamos estar conectados com Ele. Estava falando agora há pouco sobre algumas coisas aqui, e aí o irmão que mexe aqui nas coisas, não, a gente tem que ter uma internet boa, uma internet que supra tudo aquilo que a gente precisa. É verdade. Nós precisamos ter uma conexão com o Senhor ainda mais forte, uma conexão que não cessa, uma conexão que não depende do homem, não depende da condição climática, uma conexão que depende somente da gente abrir o coração e deixar Ele reinar na nossa vida. Amém? Agora, lá na cidade de Corinto, por que Paulo escreveu isso? Porque lá defendia-se uma liberdade total. Liberdade total na igreja de Corinto. Total e incondicional. Eles estavam transformando a liberdade em libertinagem. Aquela igreja não tinha limites. Irmãos, daí a importância para a doutrina bíblica, o conhecimento da palavra. Ninguém já nasce sabendo de tudo. Não. Eu tenho dito para minha bisneta, minha bisneta linda, amada e maravilhosa, quando é que você vai falar português? Que ela fala, ela canta, eu não entendo nada. Ela está entendendo, Deus está entendendo o que ela está falando. Mas nós precisamos falar a mesma linguagem da Bíblia, do Senhor. A mesma linguagem na nossa vida, a partir do nosso coração.
É por isso que se a presença do Senhor não realmente estiver em nossa vida, com Ele tendo liberdade para agir, a gente não vai conseguir. E qual é o objetivo do inimigo? Rapaz, o negócio que esse cara está falando ali na frente é impossível. É só teoria, não, é prática. O evangelho tem que ser prática. Tem que ser prática diária. Agora, é preciso entender que a perfeição que queremos encontrar nos outros não existe em nós. A gente quer encontrar a perfeição nos outros, mas a gente não percebe as nossas imperfeições. E o Deus eterno que criou todas as coisas, que conhece o nosso coração, que conhece os nossos pensamentos, todos os nossos projetos que ainda nem passa pela nossa mente. Aquele que já está nos esperando amanhã, no ano 2025, 26, se a trombeta não tocar ou se a gente não for chamado. Ele faz o quê? Ele tem todo o poder. E Ele nos dá condições para que possamos dizer: olha, irmãos, Deus não exige da gente absolutamente nada que seja impossível de fazer. Agora, por nós mesmos não conseguiremos. É por isso que a gente depende do Espírito de Deus. Também a gente não pode ter como desculpa o fato de sermos pecadores, e em Cristo Jesus pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. O que se fazia antes e que era natural, agora com Cristo é diferente. Epa, peraí. O Senhor disse que não é para sentar na roda dos escarnecedores. Está lá no Salmo 1. O Senhor nos ensina que tem que haver diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Diferença nos negócios. Eita Deus. Cumprir a palavra. Comprar e pagar. Oh Senhor. Houve um tempo que se dizia assim, chegava e dizia: não, é crente. Não, tá, tem crédito, hoje não. Eita Deus do céu. E se disser assim, é pastor, aí o crédito fecha na hora. É. Por quê? Porque vários ou alguns não viveram como a palavra de Deus ensina. É por isso que tem que haver diferença. Chegar em qualquer lugar, dar o nome dessa igreja e ver se eles vendem a prazo. Entende? Que a gente paga. Então a gente tem que honrar a nossa palavra. Então, irmãos, esse evangelho, ele não é uma teoria, mas ele é uma prática em nosso viver diário. E quando eu digo que a liberdade que a gente concede ao Espírito de Deus, quanto maior a liberdade, mais ele vai agindo, porque nós somos imperfeitos. É por isso que a Bíblia diz que é para a gente olhar para a frente e para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque eu já encontrei gente que dizia assim: ah, pastor, eu deixei de ir para a igreja porque eu olhei para um lado, vi um fulano de tal que é assim, assim. Olhei para o outro, vi outro que é assim, assim. Aí eu digo: você esperava encontrar o que lá? Porque você não é santo conforme você imagina. Você tem defeitos. Quando levaram aquela mulher que foi apanhada em adultério para a presença do Senhor, o Senhor começou a escrever ali no chão. Era uma armadilha para o Senhor Jesus. Porque a lei dizia que o casal, flagrado em adultério, seria apedrejado. Levaram só a mulher. E o homem está onde? Ela estava sozinha em adultério. Que conversa é essa? Se Jesus dissesse apedreja, eles iriam dizer: onde é que está o amor? Se Jesus dissesse não apedreja, eles diriam: onde é que está o cumprimento da lei de Moisés? Então nós precisamos ter um entendimento de que somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor trabalha na nossa vida, tendo conhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados e iniquidades. E Ele trabalha para quê? Para que tenhamos um caráter, olha só, semelhante ao caráter de Cristo. Ele sabe das nossas limitações, sim. Quando a gente serve a ceia, sempre fazemos a leitura de 1 Coríntios 11, quando ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do fruto da videira.
Esse autoexame é porque o Espírito Santo nos dá condições da gente perceber o que está errado. O que está errado precisa ser consertado. Agora, por mais que desejemos ter perfeição, não conseguiremos, porque somos imperfeitos. A igreja na terra é a igreja militante. Nós estamos lutando contra o pecado, lutando para a santificação ser algo real na nossa vida, algo maior a cada momento. E a igreja que está com Cristo é o quê? A igreja é triunfante. Está lá com o Senhor. O Senhor me deu uma visão uma vez, algo tremendo. Era como um piso. O piso era como se fosse aquele gelo que o pessoal fica patinando ali, né? Aquela cor, um branco que não encandeava. Mas era como se fosse uma pedra só. E ali, ele me mostrando uma multidão de anjos. Multidão imensa de anjos. E isso fica gravado. E era como se, por exemplo, se tem um ventilador aqui e as irmãs passam perto, né? Os cabelos vão esvoaçar. Mas os anjos estavam formados e era como se fosse uma onda que vinha, tudo em ordem. Aí o Senhor me disse: o exército do meu pai já está pronto, preparado, formado, aguardando apenas o toque da trombeta para arrebatar a igreja. Aí o que é que diz o texto bíblico? Aqueles que estão com Cristo ressurgirão primeiro, receberão um corpo transformado, um corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, seremos imediatamente transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor. Por que volta? Volta para que o corpo seja transformado. E pastor, e quem foi cremado e jogou as cinzas no Japão, na China? Não interessa, Deus tem poder. E quem foi dizimado lá com a bomba de Hiroshima e Nagasaki? Deus tem poder, não interessa. O que interessa é que ele diz que nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Quando as mulheres chegaram lá no sepulcro, no domingo pela manhã, a pedra tinha sido retirada. E haviam 2 anjos. E eles disseram: vocês estão procurando quem? Ele ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo. E Jesus entrava nos lugares, os discípulos estavam trancados, a casa fechada. Os caras corajosos, né? A casa fechada, tudo com medo. Domingo de manhã, aí Jesus chega e diz: Pai seja convosco. Imagina o susto que os caras tiveram. Pense lá nisso. Pai seja convosco. Ali no caminho de Emaús, Jesus conversando com aqueles 2 homens que estavam saindo de Jerusalém. E eles reconheceram Jesus quando eles sentaram para comer, da maneira como Jesus partiu o pão. Por que não reconheceram logo? Porque eles estavam num corpo transformado, num corpo glorificado. O corpo de Jesus não tinha pecado, porque ele foi o último Adão. O primeiro Adão foi o quê? Alma vivente. O último Adão, Jesus, Espírito vivificante. Então nós receberemos, hoje só tem corpo glorificado Jesus. Vê só como Ele nos ama, como Deus nos ama. Então nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Aí tem gente que diz assim: eu vou descansar no céu, vou ter eternidade para descansar. Rapaz, a gente lá não vai se cansar não. Lá não vai ter cansaço. Lá não vai ter dor, lá não vai ter saudade. Lá só bênção, a presença do Senhor na nossa vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Olha, Deus criou o homem e a mulher. O sexo é bênção no casamento, mas fora do casamento é maldição. O namoro do crente é diferente. Tem que ser diferente. Mas é com cada um. É com cada um.
A Bíblia diz que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. A minha responsabilidade, a responsabilidade do pastor Murilo é o quê? Transmitir a palavra. Transmitir o ensino da palavra. A pessoa vai cumprir se quiser. Mas a gente não sabe do amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Então nós precisamos estar o quê? Preparados. Prontos. Como se o Senhor fosse nos chamar agora. Como se a trombeta fosse tocar agora. E vivendo e trabalhando como se fosse voltar daqui a 200 anos. O que significa isso, pastor? Não vai deixar de estudar, não vai deixar de trabalhar, não vai deixar de cuidar de sua casa, não vai deixar de cuidar de sua família, não vai deixar de comprar o seu sapato novo, a sua roupa nova. É assim, amém? Então, a Trindade tem compromisso com o nosso corpo. E esse corpo tem uma origem maravilhosa, pois Deus o criou e terá um fim glorioso. Deus o ressuscitará. Por mais amor que a gente tenha, quando morre alguém da gente, tem que enterrar. Vai, enterra ou crema, né? Está lá, aquilo ali, daí a algum tempo, ninguém vai suportar. Mas não será esse corpo, mas um corpo transformado. Uma transformação. Como o Senhor não deixou os restos mortais do seu filho sob a terra, não deixará os restos mortais dos seus filhos sob a terra. Eu tenho dito a vocês que o filho adotivo, ele é filho 2 vezes. Ele é amado 2 vezes. Os pais são pais 2 vezes mais, porque o casal não tinha obrigação nenhuma de adotar. Adotou, recebeu, colocou nos braços, amou e continua amando como filho. Os filhos nascem, a gente tem que amar. Se não amar, peraí, que assim, animal é esse? Não. Mas eu digo a vocês, olha, filhos adotivos, glorifiquem a Deus pelos pais adotivos que Ele lhes deu. Ah, pastor, mas eu tive muito sofrimento. Quem é que não passa por sofrimento? Mostra uma pessoa aí que não passa por sofrimento na terra. Amém? Está dando para entender o que eu estou falando, irmãos? Glórias ao nome de Jesus. Agora, nunca nos esqueçamos também que o Espírito Santo habita em nosso corpo. Nosso corpo é templo vivo do Espírito Santo. Então, tudo o que não é digno do santuário de Deus, não é digno do nosso corpo, do seu corpo. Se não é digno do santuário de Deus, não é digno para o nosso corpo. E o mundo faz o quê? O mundo influencia para que o corpo seja cultuado e usado para satisfazer os prazeres da carne, mas nunca devemos aceitar tudo aquilo que o mundo está ensinando. Nós devemos ficar com os princípios bíblicos. Ah, pastor, que é isso? Todo mundo faz assim? É, mas nem todo mundo vai morar no céu. Direto. Buf. Curto e objetivo. É o que a Bíblia diz. Não é a igreja que inventa. Não são os pastores que estão inventando isso. Não, é o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Agora, a igreja foi colocada no mundo para quê? Para influenciar o mundo. E não para ser influenciada pelo mundo. Ô irmãos, olha, eu nunca gostei de gíria, sabe? Afinal de contas, minha gente, quanto mais tempo passa, a gente vai ficando uma peça rara, né? Nascido metade do século passado. Eita, Jesus da glória, olha, que bênção tremenda. Olha, veja só, o Senhor nos tem dado o melhor. E nós precisamos dar do nosso melhor para Ele. Ou nós temos um compromisso com Ele, ou não temos. Ou nós temos uma aliança com Ele, ou não temos. Ele tem uma aliança conosco, mas nós precisamos ter uma aliança com Ele. Minha filha, eu vou te falar uma coisa. Se o teu namorado diz assim, não, eu tenho que experimentar antes de casar, para ver se gosto ou não, manda esse cara pastar. Porque você não é automóvel para fazer test drive. Você é um ser humano. Você é filha do Altíssimo. Não importa o que passou.
A Bíblia diz o quê? Que as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. A gente aqui não quer saber do passado de ninguém. Quer saber de dar a palavra. Quem foi que não errou? Quem é que não erra? Nós temos que transmitir essa palavra. E mostrar que essa palavra ela é viva. Ela é eficaz. Sabe o que acontece, irmãos? A gente cria os filhos. Quando eles são pequenininhos, a gente coloca no braço. Né? Coloca no braço, vai. Vem para cá, vai para lá. Vem para a igreja. Eu me lembro, quando a gente era pequeno, né? Meu irmão, Marcone. Né? Eu sou o mais velho, ele é o segundo. Tem o Mário que é o terceiro e o Marcelo que é o quarto. Tinha o Marden que era o quinto, mas o Senhor chamou. Então, lá em casa, a gente morava no Farol, ali perto do Colégio Batista. E a gente ia para a igreja lá perto do mercado. Lá no mercado hoje, né? Primeira igreja. De manhã, meu filho, todo mundo levanta. Bora. Está na hora. Mamãe, dormir não. Não, para a igreja. E muitas vezes a gente ia a pé. Meu pai na época não tinha carro. A gente ia a pé. Para poder voltar de carro. Às vezes alugava um carro, porque o carro era de aluguel. Vocês não conhecem isso não. Era carro de aluguel. Entendeu? Mas eu me lembro muito que tinha um irmão lá na igreja, que ele esperava. Meu pai era o último que saía, era o tesoureiro. Ele tinha um jipe. Ele ficava lá com a família. Ele e mais 4 filhos. Esperava. Quando terminava, ele pegava a gente, ele e a esposa pegavam a gente no jipe. Eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, subia a catedral, deixava a gente e descia para buscar a família dele. Nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer. Era o irmão Manuel Paulo e a irmã Eunice Teixeira. Faziam isso. Mas a gente ia para a igreja. Aí hoje, pastor, sabe o que é, pastor? Eu tenho tanta pena de acordar o meu filho no domingo de manhã. Eles virão para o culto da tarde, da noite. Traz para a escola bíblica, gente. Escola bíblica. Mas tem o culto da noite? Tem. Mas tem a escola bíblica. Mas à noite eles vão aprender, mas eles estão aprendendo uma lição de manhã e de tarde e à noite. São outras lições. Traga, porque quando crescer, sabe o que a gente pode fazer? Orar e orientar. Mas eu ensinei no caminho do Senhor. Espera aí, ele tem liberdade. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então vai para o joelho orar por teu filho, por tua filha. Apresenta diante do Senhor. Mas cresceu, gente. É livre. Tem o nosso exemplo. Seja exemplo para os seus filhos. Seja exemplo na sua casa. Mas não vai acorrentar e trazer para a igreja, não. O tempo de trazer e trazer obrigado já passou. A palavra foi ensinada. Deixa eu correr aqui. A nossa missão como igreja é o quê? Ser sal da terra e luz do mundo. Ô irmão, comida sem sal é ruim demais, né? Mas uma comida salgada é horrível. Tem crente que, meu Deus do céu, o cara não dá chance. Calma. Aí disse, pastor, eu falo tanto para o meu marido, não fale mais não. Fique quieta. Só faça orar. Mas eu não vou. Fique quieta. Ore. É dia de vir para a igreja. Tudo pronto para quando ele chegar. Está tudo prontinho lá. Mas aí, pastor, eu não tenho obrigação disso. Não tem. Você casou porque você quis. O homem é o sacerdote. E a mulher é a fiel ajudadora. Então quer dizer que eu tenho que cozinhar. Se ele souber cozinhar. Se for lá em casa, a Damares sabe. Se fosse esperar para a comida que eu fizesse, ia comer ovo todo dia. Melhor ovo do mundo. Ovo cozinhado. Melhor tempero. Não sei. Deixa tudo arrumadinho e venha para a igreja. Depois volta. Mas pastor, ele vai para o barzinho. Agora eu não quero ir. Vá, você é casada com ele. Chegue lá, tome suco de laranja. Tome água de coco. Mas ele gosta de dançar. Se você não for dançar com ele, ele vai dançar com outro. Então vá dançar com ele. Mas agora eu sou crente. Sim, você é crente, mas você está lá dançando, dizendo, Senhor, eu quero a salvação desse homem. Senhor,
Em nome de Jesus, tem que ter sabedoria. Glória a Deus. Ao Senhor todo aplauso, toda honra e toda glória. Ô mulher, tem sabedoria. Pede a sabedoria de Deus para ganhar o teu marido. Aí o Senhor vai lhe dar estratégias. Eu vou contar um exemplo rapidamente. A coisa ficou pública e todo mundo sabe. Né? O casal não está mais aqui, mas ela chegou na igreja, no gabinete, e disse: pastor, eu queria cantar no coral. Sim, qual é o problema? Não, o problema é que eu não sou casada. Eu vivo, tenho um filho, meu marido não quer nem saber falar em casamento. É mesmo? É. Aí eu digo: mas ele vai casar? Ela disse: mas o senhor não conhece ele? Eu digo: graças a Deus. Mas Deus conhece. Vamos fazer uma oração aqui? Você crê ou não crê? Eu creio. Não, você crê no que? Creio. Senhor, em nome de Jesus, oramos ali. Seu objetivo, irmão, não faça oração longa não, tá? Digo: olha, eu vou casar vocês aqui nesse gabinete. Vou batizar vocês dois. E você e seu marido vão cantar no coral. Palavra profética. O Espírito Santo me deu para dizer isso. Eu fico tremendo quando eu digo um negócio assim. Porque é uma responsabilidade muito grande. Aí depois ela me disse quem é o marido dela. E o pior é que eu conheci o cara. Era uma peça diferente. Glória a Deus. O Senhor salvou. Batizei. Celebrei o casamento. Depois batizei. E os dois cantaram no coral. Por quê? Porque Deus faz. Glórias ao nome de Jesus. É assim que Deus faz, gente. É por isso que esse evangelho tem que ser prático. Agora, a irmã chegou namorada, o cara para namorar com você, chegou. Tá, vai namorar, vai. Ele estuda? Não, pastor, ele não estuda não. Ih, não, ele trabalha? Não, ele não trabalha não. Ele faz o quê? Ele vive de rendas. Que renda? O pai dele todo final de semana dá um dinheirinho para ele. Eu digo: olha, se você casar, ele vai tomar o seu dinheiro, vai ficar com o seu, com o do pai. Você tem que ter uma vida melhor. Então, mulher, por que Deus diz assim? Por que Deus disse para o homem que é para ele amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela? Sabe o que é que ele está dizendo? Olha, você casa, se for preciso, você dá a vida pela sua mulher. Porque o homem tem dificuldade em amar. Mas Deus coloca amor. Para a mulher, ele falou o quê? Sobre submissão. A submissão não é como todo mundo pensa. Se o marido for um homem temente a Deus, não vai ter dificuldade em casa. Eu me lembro que eu aconselhei um casal no início do ministério e ela ganhava mais do que ele. Então ele não queria contribuir. Eu digo: cara, para que foi que tu casasse, hein? Para ela te sustentar? Não. Ela quer ajudar, ajuda. Ah, pastor, ele me deu R$200 para eu comprar um vestido. E você não sabia disso quando casou, que ele não tinha dinheiro. Você não casou, dê graças a Deus pelos R$200. Mas eu vou comprar o que com isso? Eu não sei. Compre lá a fazenda e mande fazer. O tecido, né? Comprar o tecido e mande fazer. Entendeu, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? E apresentar o quê? Diante do Senhor, gente. Isso é para você também, marido. Ah, porque minha mulher é isso, aquilo, outro. O Senhor não conhece, eu digo: graças a Deus. Que a Bíblia diz que em tudo dá graças. Você tem que saber. Você tem que saber tratar bem. Trate bem a sua mulher. Para que os seus filhos vejam como você trata a sua mulher. Para que as suas filhas vejam como você trata o seu marido. Amém? Então, como é que o mundo vai perceber que se há diferença ou não? Mora num apartamento, briga o dia todo. Quando é no domingo, cada um pega a Bíblia. Aleluia. O pessoal do apartamento diz assim: eu nunca quero ser crente. Para ser crente desse jeito. Eu não estou dizendo que vai haver entendimento toda vez não, irmãos. Nós vamos completar, eu e Damares vamos completar 48 anos de casamento. Graças a Deus. Com mais 5 de namoro e noivado, faça as contas aí, 53 anos de convivência. Continua amando sim. Porque Deus coloca e renova o amor.
E ela casou com um caba chato. Mas Deus trabalha. Deus trabalha. Deus opera. Amém? Já fugi até do que a gente estava falando. Então nós somos convocados para anunciar a palavra de Deus. E anunciar a palavra de Deus através do que falamos e praticamos. Irmãos, quem se une a Cristo torna-se um só espírito. Espírito nosso, com E minúsculo. Com Ele, com o Senhor. Agora preste atenção. Somente os que estão em Cristo têm o seu corpo feito santuário do Espírito Santo. Base bíblica. Evangelho de João, capítulo 14. Versículos 15 a 17, 22 e 23. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. 22. E Judas, não o Iscariotes, perguntou-lhe: mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? 23. Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, olha, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Aleluia. É isso aí. Igreja, toda a Bíblia é importante, porque é a palavra de Deus. Palavra que não muda, que não sofre mudanças, para agradar ou atrair as pessoas. Uma coisa é ser uma igreja atualizada, outra coisa é ser uma igreja moderna. Igreja atualizada é a igreja que entende que bateria pode louvar o Senhor com a bateria, que pandeiro pode louvar o Senhor, que guitarra, olha a guitarra bonita aqui, não é? Teclado, baixo, contrabaixo, vai lá. É que entende. Aí, mas para que essas luzes todas? É para sair melhor na televisão. Porque tem gente assistindo esse culto lá em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou na França. Onde vai? É a palavra sendo proclamada. É a palavra sendo ensinada. A tempo e fora de tempo. O texto que nós acabamos de ler tem que estar enraizado em nossa mente e em nosso coração. As tentativas para alterar a palavra de Deus sempre existiram. Mas agora e no início do fim, Satanás tem levantado pessoas para abertamente anunciarem a necessidade da mudança do texto bíblico. Qual o objetivo? Acomodar aqueles que não amam e não obedecem a Deus. Que louvor. A nossa reação tem que ser diferente. A nossa reação tem que ser firme e constante. Como é que nós faremos isso? Ensinando aos nossos filhos os princípios bíblicos, mostrando não somente para eles, mas para o mundo, que a presença do Espírito Santo faz a diferença na nossa vida. Eu ainda tinha um pedacinho mais, mas vou encerrar por aqui. Aí vem, o corpo é templo do Espírito Santo. Eu vou cuidar do meu corpo, não vou endeusar o meu corpo, não é isso não. Então o que é que diz o texto? Que o nosso corpo é membro de Cristo. A partir do momento que declaramos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar. Aí eu vou repetir a pergunta que fez no início: como temos tratado? Eu falei também que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. E ele não se deixa enganar. E tudo que o homem semear, isso colherá. Amém? Quer morar no céu? Quer ter a certeza de que a nossa esperança é viva e eficaz? Então abre seu coração e deixe Jesus entrar. Deixe Ele reinar na sua vida. A coisa mais terrível é quando chega alguém que mostra alguma coisa que a gente errou. E a gente é errado.
não ache horrível, terrível. Agradeça a Deus, porque o Senhor está dando a oportunidade de você se corrigir. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Equipe Louvor.